Tá certo. Bom dia, Jadiel, bom dia, Tássia, Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a última palavra dele, né, ele falou, o Brasil não se classifica para as Olimpíadas, e foi o que aconteceu. Mas vamos mais perto, vamos para o Campeonato Pernambucano, que quinta-feira a gente teve um jogo atrasado da quarta rodada, que foi Santa Cruz e Retrô no Arruda, e ficaram no 0-0, não saiu do empate, durante o Carnaval, óbvio, não teve jogos, né? E a rodada volta hoje, com 5 jogos. Então a gente tem hoje Sport e Porto na Arena Pernambuco, e amanhã Retrô e Náutico na Arena também, Maguari, Flamengo de Arco Verde, Petrolina e Central, e na segunda-feira, às 8 horas da noite, temos Santa Cruz e Afogados no Arruda. E a classificação, o Sport está em primeiro com 18, Náutico segundo 17, Retrô em terceiro com 14, o Santa Cruz está em quarto com 13 pontos. E aí fica faltando apenas 2 rodadas. O Santa Cruz tem que se manter aí nessa zona de classificação para poder pleitear uma vaga, né, para ter um calendário nacional para 2025. E aí pega Afogados e pega o Central lá em Caruaru na última rodada. Então aí o Pernambucano de hoje. E a gente vai para a Copa do Nordeste, teve rodada no meio da semana, quarta-feira de cinzas, né? Que o Sport foi lá para Itabaiana, Sergipe, venceu por 2-1. Conseguiu vencer o time lá fora de casa. Pelo tempo foi muito bem, mas com as mexidas do técnico Mariano Souza, né? Prateado do Sport esse ano, né? Primeiro tempo joga mal, segundo tempo o treinador mexe, e aí o Sport consegue jogar melhor e vencer as partidas, né? E aí essa que é a característica dele, que gosta de não dar titularidade total a todos os atletas, né? Gosta de mexer no time, né? E aí a gente teve também o Náutico que empatou em 0-0 com o Ceará e ficamos no grupo A, né, que é o grupo do Sport. O Sport está em terceiro com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. E quem lidera é o CRB, seguido Botafogo da Paraíba. E no grupo do Náutico, primeiro é o Bahia com 6, Fortaleza com 6 e o Náutico com 4 pontos. E aí nesse grupo, o Bahia venceu o América, né, na última rodada, e o Fortaleza venceu o River, né, que são consideram os favoritos, né? Fortaleza, Bahia, Sport, Vitória também chega bem. Vitória perdeu para o Juazeirense, mas são times que podem chegar longe, né, no campeonato dessa Copa do Nordeste. E a rodada da Copa do Nordeste, a próxima rodada é quarta-feira, onde o Sport recebe o Fortaleza na Arena, e o Náutico ele vai para Salvador pegar o Vitória. E aí essas aí são as notícias, né, do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. E a gente volta agora para a seleção olímpica, né, brasileira, né, como eu tinha comentado. Seria para finalizar essa gestão, esse ano, né, de 2023, terminando agora esse jogo de 2024 das seleções brasileiras, né? Todas não tiveram sucesso, né? Apenas a seleção brasileira feminina olímpica que conseguiu classificar junto com a Colômbia, classificou para as Olimpíadas. Então a gente não vai ter futebol masculino esse ano. Jadiel disse, né? Anotem aí, grave isso aí, botou no papel. Tá gravado. Tá gravado, disse que o Brasil não se classifica. O Brasil perdeu 1-0 para a Argentina. Também, a gente analisar todo o pré-olímpico, não mereceu, o Brasil não merecia passar, na verdade é essa. Então quem classificou foi o Paraguai e a Argentina, que vão jogar o torneio olímpico desse ano em Paris, na França, né? Não é a sede dos Jogos Olímpicos em Paris, mas o futebol é distribuído por todo o país, porque não há estado suficiente, uma cidade só para comportar tantos jogos, né? Por isso que o futebol ele é espalhado por várias localidades na França, né? Não apenas em Paris. E a gente traz aquele famoso, que vinha comentando, momento olímpico, né? Que esse ano, 2024, é um ano importante para a desportiva, quem gosta de esporte, é um ano olímpico. Eu acredito que é a 29ª Olimpíada de verão da era moderna. E aí, esses jogos esse ano serão em Paris, já foi dito.
E aí, Jadiel, eu queria trazer um pouco sobre a história das Olimpíadas, só para deixar para os ouvintes. Você sabia que as Olimpíadas são da era da Grécia Antiga, tiveram início na Grécia Antiga, na Era Antiga? Então, os primeiros Jogos Olímpicos, eles tiveram um registro, né, na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas, em 776 a.C. Então, assim, dizem que era uma forma de homenagear Zeus, Hércules, das cidades gregas, né, cidades-estados gregas, né? Então, assim, aquele período, então, assim, era um momento importante porque parava as cidades para de guerrear, de brigar para poder disputar os Jogos Olímpicos. E aí os jogos foram sendo disputados até mais ou menos 393 depois de Cristo já. Então, todos mais ou menos fazendo uma conta aí, a gente tem mais ou menos um tempo de 1.200 anos mais ou menos, né, de disputa de jogos. Então, assim, não há um consenso quem proibiu essa prática de jogos, mas acredito que foi o imperador romano, né, depois que nessa época a Roma já tinha invadido, tomado conta da boa parte da Europa, inclusive da Grécia, e aí não considerava os Jogos Olímpicos um evento cristão, né? Então, todas as práticas pagãs, eles foram abolindo e aí proibiu os jogos. Então, foram mais de 1.200 anos. E esses jogos, os esportes que eram praticados naquela época, os primeiros jogos, né, lá em 776, antes de Cristo, e aí era uma luta livre, né? A gente tinha o pentatlo, que são 5 modalidades, então, lançamento de disco, lançamento de dado, corridas, saltos, corrida de bigas, né? Que é as corridas que uma carruagem pequena puxada do cavalo, e o pancrácio, que é uma luta muito brutal, que utilizava técnica de boxe e luta livre, né? Então, pugilismo com luta agarrada. Então, essas modalidades, e a primeira que se tem modalidade olímpica, que se tem notícia, resiste, né? É a chamada de uma corrida a pé, chamada de Stadium, que era apenas uma distância de 192 metros, que era o tamanho da pista do estádio de Olímpia. Então, assim, até por isso que hoje as Olimpíadas, se você observar, a prova da maratona, ela tem 42 quilômetros, 192 metros, que são esses 192 metros, que é uma referência a essa primeira corrida a pé, chamada de Stadium. E como a gente vem falando de futebol, só apenas um relato aí histórico das Olimpíadas. E assim, a Olimpíada só veio voltar a ser disputada em 1896. Né? Lá o Barão Pierre de Coubertin, ele quis retomar esse movimento olímpico. E aí ele voltou às Olimpíadas lá na Grécia, em 1896, para poder voltar e transformar o que é hoje as Olimpíadas de Verão, né? E o futebol, quando a gente falando de futebol, o futebol ele passou a ser disputado nas Olimpíadas a partir de 1900 e depois ter o destino que foi sediado em Paris também. Então, o primeiro campeão foi a Inglaterra, a França ficou com a medalha de prata, e aí, os maiores campeões do futebol, quem tem 3 medalhas de ouro é a Hungria, depois a Inglaterra com 3 e o Brasil com 2, junto com a Argentina, a União Soviética e o Uruguai, que tem 2 medalhas de ouro. O Uruguai é conhecido aqui como a Celeste Olímpica, né, por ter vencido 2 Olimpíadas seguidas. Então, primeiro time sul-americano a ganhar uma medalha, a ganhar a Copa do Mundo e ganhar uma medalha olímpica, né? E o Brasil, esse ano não vai disputar a Olimpíada. Então, o Brasil ele tem 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O Brasil, sempre que disputou, praticamente pontuou, ganhou medalha, ficou entre os 4. E aí, infelizmente, o Brasil esse ano não vai conseguir. Mas a seleção feminina vai. Então, o futebol feminino passou a ser disputado nas Olimpíadas de 96, né, em Atlanta, nos Estados Unidos. As americanas, elas têm 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. O Brasil, apenas 2 medalhas de prata, que foi conquistada na final dos tênis, dos Estados Unidos, o Brasil sempre também o feminino sempre ganhou uma medalhazinha, desde que participou, menos em Londres, que não conseguiu, não ficou entre os 4, e na outra também Tóquio não conseguiu, né? Então, esse é o torneio, o torneio masculino, ele vai contar com 16 equipes
no masculino, 16 equipes e 12 no feminino, né? Então, tem boa parte das equipes classificadas. O Sul-Americano, como eu repito, como o Jadiel mesmo pregou na última semana, no último sábado, vai ser Argentina e Paraguai. E no feminino aqui, Sul-Americana, vai o Brasil com a Colômbia.